Muito bem, pessoal, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo hoje, dia 6 de dezembro de 2021, 20 horas e 1 minutinhos. Eu recebo aqui o gestor André Abreu Pereira, né? Ele é sócio da Telos, muita experiência imobiliária, muita coisa para compartilhar aqui para nós. E, como vocês sabem, ele faz a gestão do TEP 11 e também na cogestão do SDIL 11. Então tem muita experiência aí para compartilhar conosco. E hoje o tema é muito importante, né? O mercado deu uma recuperada, verdade seja dita aí, talvez o IFIX tenha recuperado uma parte aí das quedas recentes, mas o mais importante dessa live é mostrar para vocês como realmente um ativo imobiliário pode gerar valor no longo prazo, né? A gente estava até falando aqui um pouquinho, alguns minutos antes de começar, né? Localização mais uma boa gestão pode gerar valor. E isso é muito importante, e ele trouxe aqui, a gente fez um pedido para que eles pudessem trazer um estudo de caso, até para que a live tivesse um viés mais educativo, e eles trouxeram um estudo de caso do condomínio São Luís, que fica ali no coração ali de São Paulo, então vale a pena vocês conferirem. André, seja bem-vindo, obrigado pela participação, um abraço aí para a Beatriz, que nos ajudou a fazer essa ponte toda. Obrigado, professor Baroni, a todos que nos ouvem, parabéns pelo trabalho na indústria de fundos imobiliários, tão importante. A gente estamos felizes de mostrar um pouco do trabalho que foi feito desde 2017, quando a gente entrou no condomínio São Luís, e falar um pouco sobre o mercado de tijolo por si e como extrair um pouco de valor dessa parte tão importante e algo tão importante para os fundos imobiliários, né? Bom, vamos lá, André, vamos trabalhar, tem muita coisa, tem aqui 40 e poucos slides, muita imagem, muita coisa legal, então você vai me dando o comando aqui, eu vou passando, eu vou ficar quietinho, vou deixar você ir apresentando. Então, pessoal, fiquem de olho como um imóvel pode gerar valor no longo prazo, para que vocês entendam, né, André? Menos cotação e mais observação no valor, em como aquilo passa ao longo do tempo. Então, boa sorte, André. Obrigado e vá em frente. Vamos lá. O São Luís foi um projeto que foi concebido pelo pessoal da Promon. Começou em 1974 a obra. Elas são 4 torres dentro de 15.570 metros de terreno, com mais de perto de 50 mil metros de área privativa no total. E foi um projeto que foi concebido ainda quando a gente vai ver algumas fotos de 1989, que são super interessantes, e a gente foi levantar nas matrículas quanto que valia na época o metro quadrado, mais ou menos. E o valor do metro quadrado, na época, estava abaixo de R$1.000 o metro, se você trouxer com a inflação de hoje. Então, esse foi um projeto que a gente entrou, ele não é um projeto, acho que a gente pode ir passando, professor Baroni, por favor, ele é um projeto com paisagismo do Burle Marx, a Fundação Promon e a Promon trouxeram um consultor que trabalhava junto, que era o Fragelli, que tinha esse conceito brutalista, onde que existe um interesse maior pelo funcionalismo e nada supérfluo na arquitetura. E ele foi um projeto que foi criado para atender a Promon na época, e depois foi ficando maior, e falou, a gente incorpora, vai fazendo a obra, porque o terreno era muito grande. Na verdade, na época não tinha tanto mercado e nem necessidade de fazer torres tudo de uma vez, e por isso que foram feitas as torres de uma forma que elas eram unificadas a partir da necessidade, né? Mas na época e esse arquiteto, acho que vale falar que ele fez foi um arquiteto importante, fez várias obras do metrô e várias obras de cunho mais não privado, né, público.
Então, aqui você começa a ver algumas imagens de 1989, da revista Projeto. A Juscelino, naquela época, vale a pena lembrar que ela não tinha esse mesmo investimento. A gente tinha o Parque do Povo, anteriormente, ele, na verdade, era utilizado para fazer várias áreas de futebol, ou parques de futebol, onde existiam algumas comunidades, eu não sei se vocês se lembram. Em 2008, 2007 para 2008, você teve uma abertura do parque. Estou falando de tudo que valoriza, né? Por que valorizou esse imóvel? E você teve a Operação Faria Lima, que veio dando suporte, bem como alguns investimentos grandes em real estate, onde 5% de toda a obra, não sei se é conhecido entre as pessoas, mas 5% das maiores das obras que tem mais de 500 carros, você precisa fazer uma doação para benfeitorias do entorno, de acessibilidade. Então, você teve vários grandes projetos, inclusive o JK Iguatemi, onde você teve várias melhorias, né? Aqui teve o teatro, aqui dá para ver como que era o Espaço Promon, e na época você tinha uma central de controle de segurança no subsolo. Então, em 1989, isso era algo importante, e a gente vê realmente que a gente, desde o começo, desde 17, a gente ficou pensando, mas como que eu consigo valorizar esse imóvel que não é belo, ele não é, tem muitas pessoas que falam, mas esse é um dos projetos que ele não traz aquela felicidade toda da pessoa que está olhando, mas ele é aquele projeto que quem vê cara não vê coração, porque ele tem um potencial enorme. Então, ele tem 3 poços de água, por exemplo, implantados e funcionando. Ele tem lajes de 2.400 metros, quando você une todas as lajes, que, se eu não me engano, é uma das maiores da cidade de São Paulo. E você tem também um espaço que é uma arquitetura um pouco mais oriental e não tão vertical, que é um espaço enorme no térreo. Então, a gente tentou, com o projeto que nós apresentamos junto ao Perkins and Will, o pessoal do condomínio, Luiz Fernando, a síndica, a Caterine, todos os nossos companheiros de projeto e sócios, que antes estava a Tishma, hoje está a Quinéia, a Barzel e vários outros sócios importantes aqui, o Vitor, tem um monte de... Isso aí que você está falando é importante, né? São proprietários do São Luís. Isso que você está falando é muito importante. Esse ativo também está no fundo KNRI 11 e está também no fundo da Barzel, que ainda não foi listado, salvo engano, né? Que é o BZEL 11, mas acho que em breve aí deve ser resolvida essa questão, né? E aí isso, eu estou passando as fotos enquanto você fala aqui, André, para mostrar para as pessoas também do tamanho do desafio, né? Olha essa imagem aí, ela chega a ser assustadora no primeiro momento, você fala assim, eu não vou comprar esse imóvel aqui nunca, né? Então, claro. É meio complicado. É como se fosse uma joia que você precisa, bruta, que você precisa ir polindo. Então, a gente sempre achou essa confluência, essa entrada do São Luís como sendo quase que um bunker. Então, a gente falou, bom, como que a gente pode amenizar isso e trazer a cidade para dentro do São Luís? Então, no começo teve uma certa, talvez, a discussão se iria prejudicar a parte de segurança, e hoje em dia, no final das contas, a parte de segurança é muito melhor ser tudo aberto e estar todo vigiado com câmeras e ter esse investimento do que você ficar em lugares pequenos reclusos, né? Então, essa era a antiga entrada do prédio pela Juscelino, né?
E aqui são algumas imagens ainda antes do retrofit, né? Aqui me espantava muito. Então, o pessoal da Perkins conseguiu, o pessoal de arquitetura conseguiu trazer para esse hall, unificar as entradas tudo dentro de um lugar só e conseguiu clarear o ambiente de uma forma significativa, porque ele era muito escuro. Então, essa imagem, claramente, né? Uma coisa assim assustadora, né? Parecia, inacreditável. Né? Uma coisa meio filme de terror assim mesmo, né? Só que vamos voltar de novo, né? O ponto de partida foi a localização, né, André? Assim, tudo... Sim, para a localização super importante. Tudo que estava acontecendo nas imediações, todos os investimentos. Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Foi importante também você ter essa parceria com o Carlos Martins lá do Quineia, com o Nessim lá da Barzel, ou seja, ter um corpo profissional de gestores ajuda nessas horas, assim? Sem dúvida, porque um traz uma ideia, outro soma um pouco mais, na próxima reunião soma de novo, então é algo que é evolutivo, né? Então Desculpe. A gente até tem um projeto de fazer um residencial aí, e no final das contas a gente teve a aprovação dos maiores proprietários, mas 2 proprietários menores acharam que não fazia tanto sentido, então, como precisava de unanimidade, a gente acabou não fazendo. A gente tem um projeto, o terreno é tão grande que daria para fazer um residencial na parte de trás. Né? Isso. Mas, sem dúvida, é primordial o trabalho de todos. Aquela máxima que a gente fala de que o gestor de um fundo, principalmente corporativo, ele ser majoritário, né, ter uma participação majoritária, é importante justamente para que você consiga preservar a competitividade do ativo, né? Então, outro dia eu vi uma coisa muito legal, foi uma reflexão bem interessante, né? O pessoal falou assim, alguém falou, não me lembro quem, imóvel é localização, 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 e fundo imobiliário é gestão, gestão, gestão. Eu acho que as duas coisas, elas têm que se misturar, não dá para você olhar isoladamente. Se você tiver um prédio excelente no meio da floresta amazônica, você pode ser o melhor gestor do mundo, que não vai acontecer muita coisa. E aqui, ao contrário, você tem um prédio muito cansado, né? Imagina publicar um fato relevante, comprei esse prédio aqui, ó, essa entrada, e não falar onde esse prédio está localizado. Imagina o calor que esse gestor vai passar no dia seguinte, né? Vai cair 5% no dia seguinte. Exatamente. Agora, bom, esse prédio aqui é muito emblemático em São Paulo, né? Todo mundo conhece, está realmente em frente ali o Shopping JK. Mas agora já a próxima foto já é o pós, o pessoal está curioso aqui no chat para ver o depois. E no pós, daí acho que a gente tem um pouco de receita de bolo do que a gente iria fazer, então a proposta era tirar os muros, né? Fazer uma recepção unificada, onde a gente poderia utilizar as antigas recepções para fazer apoios de restaurante ou cafés, e que isso a gente já conseguiu fazer, já tem um café Glens lá para o lado da Leopoldo, e a gente também fez alguns outros pontos. A gente abriu as vagas, 800 vagas que estavam no subsolo, que antes não podiam, passamos em assembleia, para que pudesse ser explorado por terceiros. Então, aquele problema que você tinha de vaga, que o São Luís não conseguia atender os visitantes, agora ficou totalmente... acabou o problema. Então, você tem praticamente 224 vagas na parte do térreo, mais 800 na parte de baixo. Então, você tem 1.000 vagas de estacionamento. Fora isso, a gente colocou um bicicletário, vestiários embaixo, e agora também começamos a colocar estação para carregar carros elétricos, que até então também não tinha. E também começamos a fazer agora recentemente, faz 4 meses, a gente estamos fazendo o trabalho de certificar o São Luís
no Green Building Council, que é para ter a operação certificada para a parte do LEED, entendeu? Ambiental. Então, basicamente, são resíduos, o quanto de poluição que você gera, então a gente já está fazendo essa certificação. Aqui um pouco a gente pode ir passando, então um pouco onde que ficou a entrada do prédio, como são as confluências do jardim, que é do Burle Marx, que a gente foi atrás para dar um revival, um upgrade nesse jardim. E daí, um dos grandes projetos que a gente fez fora o jardim foi tirar o muro. Então, nessa foto já dá para ver que o muro, a gente tem praças abertas ao público. Aquele muro feio que eu falei sumiu. Sumiu. E agora o prédio, ele consegue convidar as pessoas a entrarem. A gente conseguiu também passar em assembleia para colocar ficou o Oba, que é um supermercado, que foi um grande trabalho também pelo pessoal da Barzel, e você vê que deu uma mudada completamente nas pessoas, as pessoas que estão no prédio. O prédio de 2017, quando a gente começou lá, ele estava com estavam com 50 e poucos por cento de vacância, se eu não me engano, 55% de vacância. Ele bateu 0% de vacância em 2019 e hoje ele está com 11% de vacância, está caindo. Então, as pessoas ficam meio... Tem até uma briga para ver quem que vai pegar o espaço do São Luís. Então, aqui um pouco de uma área do jardim, que é uma área que o pessoal usa para fazer descompressão, para conversar, para caminhar depois do almoço, né? E aqui Mas é incrível a diferença, é inacreditável isso. Olha a diferença com essa iluminação de cima. A gente modernizou, né? Então agora nós estamos fazendo reconhecimento facial, que deve ficar pronto em janeiro, no São Luís, antes não tinha. Hoje está tudo por QR Code. A gente gosta de ouvir bastante também os nossos inquilinos. Então, a gente faz uma pesquisa, vê o que eles estão querendo, como que a gente pode ajudar no dia a dia. Né? Ô André, e é curioso como vocês, né, mantiveram o contraste, né? Então, você vê o piso, não está um granito, um porcelana, ainda está com aquele jeito... a famosa pedra portuguesa, que é o original. Exatamente. Então, você preservou ainda, né? Você não machucou muito a ideia original, né? Muito legal isso. A ideia não é fazer uma transformação total, né? Então, a ideia é realmente preservar o que esse prédio trouxe de 1974. Senão, se você também passar uma fachada inteira de vidro nesse prédio, ele nunca vai ser um prédio totalmente atual, a não ser que você destrua quase que ele inteiro. Então, por que não manter a originalidade, né? E aí, aqui em cima, aqui no teto, vocês colocaram uma iluminação que ficou muito boa, né? Porque deu um ar rústico, né? Assim, mas ao mesmo tempo passou bastante harmonia. Do outro jeito, realmente estava pesado, né? Então, muito, muito bacana, muito bem feito, né? Então, o prédio, de novo, André, ele sai de 50% de vacância para 0 vacância com fila de espera. É isso, é impressionante. Tem as empresas... Quanto tempo, André? E ela é pé quente. Eu não sei, esse prédio ele é pé quente. Então, você vê, a Red Grifo era lá, entendeu? Então, você vê as empresas que estão lá, ele começa pegando um ou dois conjuntos, daí quando você vê, está com 3, 4, e só tem crescimento. Ele é realmente... Não que eu seja muito supersticioso, mas as pessoas gostam de estar lá. Quanto tempo, André? Me dá uma leitura temporal aí. 4 anos e meio, e o aluguel foi de praticamente R$50 para R$100. Quase muito R$100 bem. a média. Muito bem. E você consegue me dar uma ideia, assim, muito estimada, tá?
quanto que vocês pagaram nesse imóvel há 4, 5 anos atrás, e assim, eu não sei nem se eu deveria estar te perguntando isso, mas qual que seria um valor de venda hoje, assim, se aparecesse um comprador, assim, você fala, bom, vamos sentar para ver se... Assim, de novo, só para dar... Hoje é engraçado, né? Na época, se eu não me engano, foi por volta de 9 mil ou 8.700, né? Mas você tem que considerar um pouco do ITBI depois, que todo mundo tem que pagar. E hoje é um valor que é difícil mensurar, né? Mas a gente acha que esse prédio é por volta de 17 mil, 17.500, seria um valor justo, talvez um pouquinho menos, por causa da pandemia, né? O que faz sentido por causa do aumento da renda. A renda dobra, né? Ou seja, você sai de R$50 para 100. É mais ou menos a mesma equivalência do valor do metro quadrado. O ativo, ele anda de mãos dadas com a renda, né, de alguma forma. Perfeito. E você vê, por exemplo, que na confluência e próximo, recentemente você teve assim vendendo os imóveis perto de R$36 mil o metro quadrado, que foram os projetos da antiga Cirela Properties, e claro que eram triple A's, né? Mas você vê como o São Luís ele está realmente localizado numa região que ninguém fala de valor por metro quadrado abaixo de R$20 mil, entendeu? Mas é incrível isso aqui, André. Olha isso aqui. Olha o antes, pelo amor de Deus, é inacreditável. É inacreditável. Olha isso aqui. E olha o slide 33. É inacreditável o que a gente está vendo. Inacreditável. Mudou, né? Completamente, né? Exatamente. E a ideia é deixar de uma forma melhor para os usuários. Então, os usuários que estão que pediram reconhecimento facial. Então, nós fomos lá, falamos com o conselho e conseguimos aprovar. Vamos fazer reconhecimento facial, os usuários estão pedindo, eles não querem ter que pôr a mão no bolso e procurar um QR Code. Então, quer dizer, a gente gosta de ouvir bastante os clientes, né? Aliás, posso contar uma fofoca? Fofoca. Claro. O Arthur, eu estava com ele, até fui lá para a casa dele e tudo, a gente ficou batendo papo antes de eu ir para o aeroporto, e ele comentou um negócio muito legal, falou assim, outro dia eu estava com o André, me corrija se eu estiver errado, e parece que teve um probleminha no QR Code, você já prontamente falou, não, peraí que nós vamos resolver, e já acionou não sei quem, cadê o cara do suporte? Aí ele até falou assim, Baroni, a diferença do dono olhando ali, resolvendo na hora, e querendo ou não, naquele momento você estava se comportando como dono do prédio, de alguma forma. Claro. Acho que o olho do dono realmente é muito importante. Acho que dentro da Telos aqui eu tento passar essa percepção para todos, né? Todos que trabalham com essa equipe de mais de 20 pessoas que estão conosco, e precisa ter... a ideia é passar para o gerente do prédio essa sensação e esse compromisso de atender o usuário, né? Então, e isso que muito bem a Caterine faz, e todas as pessoas, o Sandro que trabalha lá, também é ótimo. Então, inclusive, eu quero mandar um abraço especial para a Caterine, ela foi, inclusive, indicada pelo Hanud para a gente poder bater um papo, e, coincidentemente, a gente já estava também acertado. Então, Caterine, um abraço para você, você foi muito elogiada pelo Hanud aqui, que faz, né, na verdade, um trabalho de síndica, né, muito bem feito aqui no prédio, né, o André? Sem dúvida. É uma parte super importante. E agora a gente trabalha para ver o que a gente consegue melhorar no prédio. O Oba fez uma obra magnífica, então acho que recomendo quem puder passar para conhecer. E agora nós estamos trabalhando para ver quem que vai ser o restaurante. A gente tem duas opções novas de restaurante que nós estamos trabalhando, no antigo Café Cultura e na antiga entrada pela JK. Então, a gente quer ter esses dois lugares que vão ser mais um auxílio, mais um suporte para os usuários. São mais de 5 mil pessoas que passam no prédio todo dia. Então, nada como trabalhar para esse pessoal, né? Aqui um pouco do vestiário, tem muita gente que vai de bicicleta.
os investimentos no Parque do Povo e todas as ciclovias que tiveram no Boulevard da JK, na Faria Lima, ligação da Funchal com a Faria Lima, foram todos muito importantes também para valorizar a região. Aqui um pouco... Aqui é a laje, né? Você vê que é a laje, olhando de dentro aqui, super moderna, um vão muito bom, né? É amplo e tem muitos inquilinos que tiram esse forro, e quando você tira esse forro, você tem praticamente 1 metro a mais. Então, você consegue ter um pé direito altíssimo. Ô, André, e a questão de tecnologia embarcada mesmo, de ar-condicionado, fiação, tudo isso mexeu também? O que a gente foi fazendo foi melhorando toda a parte de elétrica, todos os geradores. Antes os geradores não conseguiam suportar o prédio. Hoje a gente tem, acho que 3.500 kVAs, são 5 máquinas, e ele praticamente toca o prédio sozinho, os geradores. E a gente fez uma manutenção no ar-condicionado já, então esse é um ar-condicionado que foi implementado, a finalização em 86, se eu não me engano. Então ele foi sendo modernizado, entendeu? E agora nós estamos vendo se vale a pena continuar a investir, né? Acho que sempre vale a pena investir, é que começa a ficar algo mais custoso para mexer, entendeu? Ô, André, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, tá aqui os contatos, daqui a pouco eu quero que você dê uma palhinha para a gente do TEP 11, tá bom? Se você puder. Até, poxa, parece não, né? Vocês publicaram um comunicado, né? Um fato relevante com 3 aditamentos de contrato, então isso mostra que na economia real as coisas estão acontecendo. Então eu quero que você conte um pouquinho de como é que está essa percepção aí do mercado corporativo. Está aqui os contatos da Telos. Mais uma vez, queria agradecer muito a Beatriz, que realmente faz toda essa ponte aqui para a gente. Mas eu vou tentar compartilhar, eu vou interromper esse compartilhamento, eu vou tentar compartilhar aqui um vídeo. O som, com certeza, não vai aparecer, mas, pelo menos, a gente não perde. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Legal, saiu o áudio, né? Saiu o áudio. Aí, ó, tá vendo como é que eu não tô tão velho assim? Ó, tô dando conta de fazer as coisas funcionar aí.
André, como eu fico feliz de poder compartilhar esse tipo de coisa, para tentar mostrar para todo mundo que investe em fundo imobiliário que quando compra aquelas 4 letrinhas e o 11, você está comprando um ativo, está comprando uma coisa que realmente, se bem feito, se bem gerenciado, ele constrói valor no longo prazo. E a oscilação da cota, ela não dialoga com isso que a gente está vendo, né? Você vê. Não é o valor real, né? Não é o valor real, né? Então, assim, tomara que as pessoas enxerguem isso mais. Deixa eu contar uma coisa bem pessoal para você. Eu comecei a investir em fundo imobiliário já há alguns anos, né? Década, vamos dizer assim. Em 2012, quando eu resolvi realmente assim falar, bom, sou um investidor de fundo imobiliário, que eu fui para São Paulo, que eu fui conhecer os prédios, fui conhecer um pouco mais dos gestores, realmente muda, porque você materializa melhor o que é o investimento, o que é o produto em fundo imobiliário, né? Então, acho que isso é um exercício bom e eu acho que esse tipo de conteúdo que a gente está apresentando hoje para o pessoal tenta materializar isso para eles também, né? Transferir isso para eles. E o Brasil ainda é um lugar, São Paulo é um dos lugares mais valorizados, mas ele é muito barato, né? Então, se você for ver por valor por metro quadrado, a gente tem realmente muito espaço para crescer. E o São Luís é um case realmente de quão resiliente o imóvel pode ser ao longo de tantas décadas. Então, você vê ele vindo, ele vem valorizando, para um pouco, valoriza mais um pouco, ele vem vindo. Maravilha. O André, dá uma palhinha para a gente, já estamos aqui com 31 minutinhos de live, temos mais uns 10, 15 minutinhos aqui. Fala uma palhinha para a gente de como é que está o cenário, vocês têm assim, sido muito ativos, né, buscando também outras, eu diria, como é que chama? Ações, né? Acho que outras ações, procurando certificar os prédios, procurando trocar administração de condomínio, fazer retrofits como vocês fizeram. Né? Muita gente não sabe, mas vocês atuaram também no River One, né, que hoje está na RBR, né? Então, assim, é muito bacana ver as coisas concatenando. Esse ativo também está no KNRI, está com a Barzel, que o Nessim, poxa, é uma referência no mercado imobiliário em São Paulo. Então, assim, conta para a gente como é que está esse trabalho de vocês aí, mas mais do que isso, como é que está essa percepção hoje da economia real voltada ao mercado corporativo? A percepção, Baroni, aqui desde meados de junho, julho, a gente começou a ter as empresas com interesse bem maior na volta para o escritório. Então, o que está acontecendo aqui, o número de visitas começou a mudar. A gente tem um scorecard até interno dentro da Telos, que a gente mede quantas visitas a gente faz por tipo de industrial, logístico, assim seja, e a gente tem visto que começou a ter mais visita, e esse imóvel, por exemplo, do São Luís, que era do BMG, que quando veio a questão do home office, eles falaram, olha, nós queremos sair, nós vamos entregar, a gente ficou, deu 6 meses vago, e a gente alugou para a Gafisa. Então, mesmo no meio de uma situação ruim para a parte de escritórios. Então, acho que a gente passou, foi realmente algo, um mercado muito difícil para os escritórios, mas hoje você já começa a ver que tem várias visitas, empresas querendo fechar, o valor por metro quadrado, como a gente já sempre foi super resiliente, a gente conseguiu comprar valores que eram próximos, até um pouco abaixo do mercado, a gente está negociando, estamos fazendo um trabalho de ir subindo esses valores. Então, você começa, a gente tem uma taxa de vacância no TEP de 12, com um valor de valor médio de locação para perto de R$80, está subindo esse valor, até pouco tempo atrás era 75, nós estamos trabalhando para ir subindo, e a gente está conseguindo fazer um repasse, não do IGPM total, mas de um IGPM com blend de PCA. E as empresas, no final das contas, elas gostam tanto dos imóveis, elas querem ficar dos imóveis, que eles, no final das contas, eles estão conseguindo, querem respeitar o contrato, e eles têm essa mais-valia no tijolo mesmo, do lugar sede deles.
Então, eles estão querendo, a gente está conseguindo subir o volt também, que é praticamente a média ponderada de todos os contratos do fundo. Então, o TEP está numa situação que está começando a ficar mais tranquila do que era anteriormente. A gente está fazendo um trabalho forte para alugar, principalmente Torre Sul, que era um lugar que é um lugar do prédio da Berrini, que ainda tem uma vacância maior dentro do portfólio. Né? André, o Eleu, né? Vou até colocar de novo aqui, ó. Isso aqui, ó, como engenheiro, isso que espero na gestão. Atuar nos ativos para melhorar, retrofit, né, melhoramentos, agregar valor. Poucos fazem, parabéns a Telos. Vou ser muito Obrigado, franco com você, Leo. É o que eu espero também, é o que eu peço também. Às vezes alguns fazem e não falam, às vezes alguns têm equipe interna de obras, de engenharia, de inspeção, outros não têm. Eu gosto muito quando eu vejo que realmente o gestor entende do prédio, conhece o prédio. Então, quando eu converso com o gestor, eu consigo entender um pouco disso, né? Você sente quando ele foi lá, visitou, conheceu, tem as especificações técnicas de cabeça, sabe exatamente o que está sendo feito. O que eu posso dizer de... Oi. Não, eu acho que essa parte de ser hands-on é um pouco do nosso perfil mesmo. Agradeço o Eleu e acho que é importante falar que a gente teve a certificação Platinum no Torre Sul, nós estamos fazendo no São Luís e no Passarelli. Então a gente está fazendo, começou a fazer em todos os nossos prédios com essa preocupação socioambiental para poluir cada vez menos. O que eu posso dizer, André, e para todo que nos ouve, e André, fica à vontade de discordar de mim, mas há alguns anos atrás, os fundos imobiliários eles eram geridos muito mais por financeiros do que por imobiliários, né? Então as tomadas de decisões eram muito mais por planilha do que por realmente esse fundamento imobiliário. E eu vi essa chave virando de 2016 para cá e acelerando muito de 2018 para cá, né? A chegada de alguns fundos, de alguns gestores e as casas mais, eu diria assim, artesanais, as gestoras menores, e eu acho que incluo a Telos, elas fizeram com que os outros acelerassem também. Então, a régua de gestoras menores fez com que os maiores procurassem se mexer, porque vocês, menores, vieram com a cabeça mais imobiliária, com foco mais imobiliário, com uma análise mais estruturada. E isso gerou muito valor para a indústria como um todo. Então, a régua subiu. E veja, eu estou contando isso para vocês, eu diria que de 2018 para cá, são 3 anos. Então, veja como é difícil, né, a gente fazer aqui o nosso trabalho aqui de análise de fundos imobiliários, porque apesar da indústria existir de 93 para cá, ou seja, 28 anos, somente nos últimos 3 anos é que nós começamos a jogar um jogo melhor, que é esse que você acabou de mostrar, né, André? Então, assim... Claro. Eu concordo totalmente. Acho que tem uma questão das novas gestoras ter esse perfil mais proativo, talvez seja o caso, não tão focado no mercado financeiro, mas como que eu consigo extrair mais valor desse ativo? Então, é o que a gente pensa 24 horas para todos os nossos ativos. Né? O Rafael falou uma coisa que é curiosa, né? Muito legal que vocês fizeram no São Luís na parte terra, deixa ele agradável e atrativo. Isso que ele vai falar agora é o mais importante. Muitos prédios novos na Redondeza não tem isso. É curioso, eu passei recentemente por dentro aí do São Luís, né? E de fato ele tem ele carrega coisas que outros mais novos não têm, né? Vai entender por que isso acontece. É uma vibração diferente ali mesmo. Acho que tem muita gente que ainda acredita que é super importante ter o muro. Então, acho que um muro é um fator que ele determina quando você abre o escritório para a cidade, você está praticamente fazendo uma doação dos 15 mil metros que tem no térreo. E assim a gente quer fazer para outros projetos. A gente fez na Faria Lima outros projetos assim, no 4300, que é junto com a Faria Lima com a Elvira. No River ele é totalmente aberto, que a gente vendeu para a RBR. E a maioria dos projetos que a gente quer fazer, principalmente os maiores, a gente quer abrir, porque você quer trazer pessoas para usufruir desse seu espaço, entendeu? Muito bem. André, chegamos aqui com 40 minutinhos, a ideia era bater um papo mesmo sobre o case São Luís, você contar um pouquinho do TEP, do mercado,
Queria agradecer assim, enormemente você e, mais uma vez, a Beatriz por ter feito essa ponte. E eu não vou deixar de referenciar a Caterine, recomendada pelo Hanud, que, segundo ele, ajudou muito aí no processo, né? E ajuda até hoje. Isso mesmo. Obrigado, professor Baroni. Estamos à disposição. Isso aí. O mercado deu uma respirada, né? O mercado, eu falo assim, é cedo para comemorar. Eu não sei, aliás, eu nem sei se é bom para comemorar, né? Porque comprar a cota mais barata, você compra mais renda, né? Então, fica até difícil saber. Mas, os enfim. DIs caíram um pouco, ajudaram a gente. Os juros. Aí fica claro, né? Como o juro futuro dita muito mais qualquer outra coisa do que o que está acontecendo na economia real, que não mudou absolutamente nada nesses 5, 10 dias. Então, incrível. Mas, que vocês vejam esse case do São Luís como uma forma, vou fazer jus ao título da nossa live, né? Como realmente um imóvel pode gerar valor aos investidores, aos cotistas no longo prazo. Então, localização e gestão, quando bem combinadas, o resultado vai aparecendo. Demora um pouquinho, esse case todo, 4, 5 anos. Mas quem foi que disse que a gente está com pressa e quem foi que disse que fundo imobiliário tem prazo determinado? Fundo imobiliário é para você acumular, usufruir, transferir para os seus herdeiros e geração para geração, assim como os imóveis acontecem na vida real. Então, esse imóvel de 1979? Começou em 74. 74. Então, 74. É isso. Então tá aí. Que maravilha. Né? Que maravilha. Muito bem. André, muitíssimo obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo tempo e uma boa semana a todos nós, né? É isso aí. Uma ótima noite. Obrigado, professor Baroni. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu.